Então, dando sequência à nossa conversa sobre as videoclubes, de fato, então a coisa começa a andar. E aí, como eu falava, a videoclube, ela era uma videoclube. Então, como não tinha, às vezes, tempo de alguém sentar ali e traduzir tudo que estava escrito, não tinha Google, né, tradutor, nada, era alguém que conhecia da língua, tinha que sentar e, né. Aí nisso também houve muitos erros de tradução, né? Eu vejo, às vezes, o pessoal comentando sobre o nome dos filmes, você encontra o nome dos filmes de forma, às vezes era traduzido literalmente, como a gente viu esses dias atrás aí, você procura o nome, por exemplo, Filhos do Medo, né? Às vezes passou no próprio cinema, né? Passou como A Ninhada. Agora, vamos falar um pouquinho, aí terminando, concluindo, né? Daí a pessoa não tinha, ele simplesmente não mexia mais na sinopse, largava a sinopse americana mesmo e vinha ali, só colocava o papelzinho legendado, né? E colava em cima, tirava a foto e mandava porque era mais rápido, serviço quase que artesanal. Bom, como que então a questão da qualidade desses filmes, como é que eles aconteciam, como é que era a qualidade deles? Durante um determinado tempo, né, isso foi de informação que a gente coletou, alguns filmes eram legendados lá nos Estados Unidos mesmo. Então lá a pirataria, lá para eles já existia uma legislação, então para eles já era uma pirataria. Então o que eles faziam? Segundo fontes que eu reuni, como o pedido para o Brasil começou a ser maior, reuniu-se clandestinamente grupos de pessoas brasileiros que estavam nos Estados Unidos e conseguiam fazer daí a legendagem. Então muitos filmes que vieram, que a Videoclube do Brasil, e depois espalhou isso para o Brasil todo, porque outras videoclubes pegaram e acabaram repassando de videoclube, viraram locadoras, outras videoclubes fecharam e deixaram de trabalhar no mercado. O que foi feito? Para acelerar um pouco mais e já trazer esse material pronto, segundo informações, alguns brasileiros que estavam nos Estados Unidos trabalhando faziam esse trabalho. Pegavam essas fitas que viriam para o Brasil e eles legendavam lá. De que maneira? Não sei dizer. Eu sei dizer que aqui tinha aqueles geradores de caracteres, né, que você passava, você conseguia inserir informações dentro lá daquela mesa que tinha de trabalho, conseguia inserir legenda. Agora, nos Estados Unidos eu não sei, também não vou aqui supor, porque eu não conheço a tecnologia de lá. O que eu sei é que muitas legendas de filmes que vieram ao Brasil clandestinamente, chamado fitas alternativas, a legendagem foi feita por brasileiros que moravam nos Estados Unidos, tá? Essa é um ponto. As legendas às vezes eram bem feitas, eram bem organizadas, bonitas, porém aqui no Brasil não seguia o mesmo rito. O Brasil ele trabalhou, até onde eu pude levantar, ele trabalhou diversas formas a questão dos piratas. Então tinha essas que já vinham legendadas dos Estados Unidos, mas tinha as que eram legendadas aqui através do tal do gerador de caracteres. Também existia uma outra forma que eles legendavam, que era da seguinte maneira. Era uma máquina, né, que chamava gerador de caractere, e a pessoa entrava lá e fazia a legendagem. Uma outra forma é que, e essa talvez é uma das mais interessantes, que o filme ele vinha para o cinema e que essa suposta pirataria, agora já é uma suposição, essa suposta pirataria, ela seria feita no próprio projetor. Ali no projetor de 35 milímetros, não sei de que forma e nem de que maneira,
mas alguém me passou essas informações em forma de suposição, em que era acoplado às câmeras, ou alguém projetava isso num cinema vazio e era gravado do próprio cinema. E isso era chamado de telecinagem. É que você vai trazer do 35mm, vai trazer para uma fita Betacam, ou se for num estúdio de TV, ou já existindo, porque daí começa a vir o mercado de peças, né? Que são aquele material acessório, né? Ali vem o videocassete, vem a fita VHS, vem o estojo, então começa a ter o mercado ele começa a ficar maior. Então o que acontece? Esse pessoal vai tirar fitas, eles vão telecinar, quer dizer, vai tirar do projetor, aquilo que passa lá no cinema seria hoje. Vamos imaginar hoje esse filme que o pessoal trazia, e até um pouco atrás na pirataria do DVD, filmava lá dentro do cinema. Filmava lá dentro, porque não tinha controle. Hoje tem controle, né? Hoje o cinema ele é sofisticado. O horário é lá nos Estados Unidos, eles passam o link, a pessoa entra lá. Hoje é tudo por internet, por satélite. Então o comando é lá, então o controle é americano. Então eles sabem quantas pessoas estão assistindo o filme em determinadas salas, eles têm todo o controle. Mas naquela época não tinha controle. Então a pessoa podia fazer uma gravação dentro de um cinema vazio, gravar até mesmo com a câmera daquelas Panasonic, né? Tinha muitas câmeras, mas a que eu me lembro, a Panasonic, você podia gravar tranquilamente, fazer um enquadramento, gravava sozinho e depois fazendo então uma cópia ali do telecinado. Alguns até dizem que essa câmera em VHS era acoplada no próprio projetor de 35mm. É possível que isso tenha acontecido. Qual é a diferença? A diferença é que essas fitas têm uma qualidade extraordinária, maravilhosa, porque ela está pegando ali do original, ela está pegando um ótimo áudio, junto com uma matéria-prima, uma fita VHS americana. Então tudo tende a ter uma qualidade muito grande, mesmo sendo videoclube, mesmo sendo fita alternativa. Qualidade excelente, extraordinária. Quando então que as piratas passam a ter uma qualidade ruim? Quando ela sai dessas matrizes, vamos dizer assim, originais, e elas vêm para as cidades menores, para os pequenos centros. Que daí, aqueles como o caso do meu amigo Jaiminho, finado Jaiminho, aí ele vai fazer na casa, então ele vai copiar de uma outra cópia, que vai fazer uma outra cópia, e que o dono da locadora pega e pode fazer uma outra cópia, porque o Jaime ele está ali no meio, né? Ele pega do videoclube, vamos entender que não existe crime até então, gente. Só existe... Segundo o dispositivo penal, diz que não existe crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a devida tramitação legal. Então, o princípio da legalidade da tramitação do processo. Então, não existe um crime. Não existe uma lei dizendo, olha, copiar um filme aqui no Brasil é crime. Tacitamente não existe. Então, todo mundo está copiando, todo mundo está assistindo e se divertindo e muita gente ganhando os trocos, ganhando dinheirinho. Então isso é importante porque a gente define então que as alternativas telecinadas ou as alternativas vindo já legendadas a pedido de alguns figurões aqui do Brasil, legenda aí, tá? Eu quero o filme legendado. Aí reúne um grupo de amigos lá, legenda lá fora e traz já legendado, terão uma excelente qualidade. Porém, estas que daí são redistribuídas aqui no Brasil, elas não vão ter a mesma qualidade. Por quê? Aí ele já pegou uma cópia aquele que ainda pegou um vídeo puro, ainda ele conseguiu ali, sempre vai dando perca, 20, 15, 10% vai perdendo. Quanto mais cópia você vai fazendo, mais você vai perdendo. Inclusive, eu lembro que muitos donos, isso aí é fato comigo, me passavam na época, tem fita alternativa aqui, tem essa e tal, eu lembro de algumas fitas alternativas que apareceram pra gente. E a gente colocava para assistir, quem fez a gravação, fez uma gravação de uma fita, eu não estou falando copiar da original para uma fita
pirata. Copiar uma pirata de uma pirata. Era tão ruim a gravação, porque aí ficava alternando em cores, preto, branco, às vezes colorido e tal. Porque ele fazia a gravação em PAL-M, que é o sistema brasileiro. Mas os vídeos eram NTSC. Então, muitas vezes a gente não tinha controle, não tinha muito conhecimento e tal. As fitas ficavam alternando. Preto e branco, às vezes coloria, porque foi gravado em PAL-M. Na verdade, quando você vai gravar uma fita original, você tem que gravar em TSC, que é o padrão original, ele vai reproduzir em todos os vídeos. E a gente tinha essa dificuldade, quando você pegava uma fita de uma locadora que era uma fita pirata, era uma fita alternativa, às vezes ela nem funcionava. E às vezes se você mandasse, e era normal mandar para o cliente, e o cliente aceitava de bom grado, porque ele queria assistir o filme, né? Então, basicamente seria isso, essa questão das fitas piratas, que elas vão surgindo dessa maneira. A Videoclube do Brasil, sim, ela é a precursora até hoje, 28 de dezembro de 2021, até hoje, a Videoclube do Brasil, ela é a precursora nesse negócio aqui no Brasil. Então, quem quiser informação, procure essas pessoas que estão aí no estado de São Paulo, tiver interesse, entre em contato comigo, eu tenho os nomes, né? Eu tenho os nomes, embora alguns eu citei aqui porque são figuras públicas, né? Maurício Kubrusky, Fausto Silva, Hebe Camargo, né? Já não tem como, né? O Rubens Evaldo Filho também não tem como, né? Mas esse pessoal trouxe, né, esses filmes para o Brasil. Segundo informação, o Kubrusky até legendava na Globo. Não sei se de fato isso é verídico, mas são informações, né? A gente está trabalhando num cenário há mais de 40 anos, né, que é esse período das alternativas. Eu tive na videolocação desde 93 a 98, mas porém eu nunca me desliguei. Mesmo indo para o serviço público, eu continuei, porque eu tinha um amigo que a gente era muito amigo, então ele tinha locadora e eu tinha dois amigos que tinham locadora. Quando eu fechei, eles continuaram. Então a gente estava em contato constantemente. Eu não fiquei fora eu fiquei fora da questão profissional, mas na questão do contato, eu continuei em contato. A transição, a chegada do DVD, né? A morte do DVD, chegada do Blu-ray, né? Blu-ray também é considerado mídia morta. Mas as fitas alternativas tiveram essa jornada. É uma jornada linda, porque tem muitos filmes, por exemplo, eu ia citar, acabei até esquecendo de citar, o filme Filhos do Medo veio, quando veio para o Brasil, não sei se passou lá no cinema com esse nome, não tenho certeza, mas nas fitas eles digitaram, né, A Ninhada, né? Então, para você ver que às vezes, e o nome é The Brood. Então, A Ninhada. Às vezes eles traduziam no original. Às vezes, por questões de marketing, eles davam outro nome, né? E nem sempre na própria VHS é o nome original. Então, continua sempre muito puxando a questão do marketing, ou marketing com um filme anterior de sucesso, ou para puxar para um artista de sucesso, e assim caminha o mundo material, o mundo, né, capitalista. E uma outra parte que compensa a gente falar é sobre essa questão que a Videoclube, ela é de fato, então, o início de tudo. O início de tudo. Para a gente entender um pouco, a gente teria que voltar lá no começo, antes, né, das próprias fitas que aparecem em São Paulo, são citadas, né, no Cinemagia, mas no Brasil todo pipocavam filmes, as pessoas gravando. Só que existia um período que a gente chamou de Denorex, que aí é uma outra parte, já é na parte que a gente chama de a segunda fase de pirataria. Daí já existe o controle estatal. Já tem Consine envolvido, Embrafilme, Consine, o BV. Então já tem os órgãos de Estado e órgãos fiscalizadores, como a UBV, como
mantendo o controle, agora já existe imposto, o Estado está ganhando, todo mundo está ganhando, então estamos dividindo o lucro com o Estado, daí a carga tributária começa a ser alta e as pessoas, os donos de videolocadora, não conseguem acompanhar, e muitos deles ainda estimulados pela a presença das fitas alternativas, eles começam a fazer a segunda fase da questão da pirataria no Brasil, que foi chamado por muitos, não só por mim, mas por muitos, e aí isso eu acompanhei mais de perto, que são chamados dos Denorex. Denorex era uma alusão a um shampoo que existia aí, shampoo para caspa que existia, e em que os pirateiros daí já oficiais, daí já não era mais aquela inocência, sem lei, a pessoa querendo assistir filme. Eram pirateiros oficiais que procuravam os filmes selados, agora já é a segunda fase, procuravam os filmes selados, faziam cópias de selos, faziam cópias de tudo, capa, numa questão de controle de qualidade, né, era muito alto. Então eles já vinham com... A única diferença é quando você colocava no videocassete. Quando você colocava no videocassete para rodar, era diferente. Você notava um tom, às vezes... eu estou falando isso, que essa fase eu vivi na videolocadora, tinha vários pirateiros que passavam vendendo, a cor não era boa, a coloração era um pouco avermelhada, ou às vezes a imagem mais cinzenta, era fácil de você detectar quando colocava para rodar. Porém, se a pessoa não tivesse uma experiência muito grande, fosse um empresário que estava entrando no ramo naquele momento, não sabia identificar, só pegando aqui, nem assistindo às vezes ele sabia. Então essa é a segunda fase. Essa segunda fase elas tiveram, aí aumentou o controle, tiveram prisões, pessoas foram presas, estoques foram destruídos, acho que tem alguma coisa na internet, o BV destruindo fitas, tratores passando em cima, empresários presos, né? Pessoas, às vezes pessoas de bem, mas que compravam. Os pirateiros, às vezes, nem sempre eles eram pegos, mas era uma pirataria difícil, era uma pirataria cara. Se um filme, por exemplo, o novo custasse R$100, o pirata custava 30, não era barato, né? Diferente do DVD, que o DVD oficial, um tempo atrás, custava 100, R$150. Já o pirata, não. O pirata custava 3, 4 por 10. A diferença é muito grande. A pirataria na era do VHS, né, do Video Home System, nesta época a pirataria era cara, era muito caro fazer isso, né? Tanto que ela não foi fonte destruidora de locadora, né? Não fonte destruidora, né? Mas vamos dizer assim, os contratempos que a videolocação passou foi essa questão mais relacionada à TV por assinatura e à própria internet. E depois a pirataria de DVD, que essa sim foi avassaladora. Então, resumidamente, é isso. Eu acredito que esse período ele ficou, enquanto houve o VHS, que durou até 2006, a pirataria continuou, mas já de forma reduzida, mas essa pirataria, que era a pirataria oficial, gravações das oficiais, não tem nada a ver com as videoclubes. As videoclubes traziam material do nada, eles faziam milagres. Os videoclubes, eu gosto muito dessa fase das alternativas porque elas trabalhavam com milagre, porque elas duplicavam os filmes, não tinha recurso, não tinha para onde ir, as pessoas se divertiam muito nessa época. Claro que tem mais de 40 anos, quem é muito jovem não vai lembrar, não vai ter noção disso, e esse material vai ficar aí na internet gravado, né, para que futuramente, quando acessarem, né, você acabar trazendo informação importante. Por exemplo, aqui o Rock, né, o Rock 4, aqui já é aquele período que o videoclube ele não está dando conta, então ele vai fazendo cópia da cópia, então vai ficar toda fosca, né, e tal, né, não vai ficar tão bonito, né, e por dentro sempre vai ter aquela marca datilografado, é sempre datilografia. E alguns filmes,
vou citar para vocês alguns filmes, eles não saíram nem na VHS oficial e nem em DVD. Alguns filmes não saíram oficialmente no Brasil. No Brasil não deu tempo. Ficou perdido, né? Então tem algumas coisas que você vai encontrar só nas fitas alternativas. E você encontrar hoje uma fita alternativa é raríssimo, pega, a não ser que seja um filme já conhecido. Esse aqui, por exemplo, é um filme que eu praticamente desconhecia totalmente, que é o Bury Me an Angel. Bury Me an Angel é um filme que ninguém assina. A tradução seria Blusões Negros, né? Tá aí registrado no filmal Blusões Negros. Mas traduzindo é Enterre-me, sou um anjo, ou sou um anjo, enterre-me, né? Que é a história aqui dessa garota que ela sai numa missão de vingar, ela é uma motoqueira que sai na missão de vingar a morte do seu irmão. Esse filme é dirigido por uma mulher, a Barbara Peters, que é conhecida por ser colaboradora do Roger Corman. Inclusive, ela dirige grande parte do filme Humanoids from the Deep, ou Criaturas das Profundezas, que é a história de uma pequena cidade que está sendo alavancada por uma indústria, todo mundo na grande expectativa, e de repente começa a surgir criaturas do fundo do mar, ou tipo homens, peixes, começa a atacar os habitantes da cidade, trazendo ali um certo terror para a cidade, né? Criaturas das Profundezas, que a Barbara Peters dirigiu, também trabalhou o famoso ator Vic Morrow. O Vic Morrow, que é aquele que também teve uma morte trágica aí uma fita que eu até apresentei aqui um tempo atrás, No Limite da Realidade. O Vic Morrow acaba falecendo lá, no limite da realidade. Acho que em 1982 o Vic Morrow acaba faleceu cedo o Vic Morrow, né? No set de filmagem, e neste filme, quando acho que houve uma explosão no set e um helicóptero estava em cima e acaba descendo sobre o Vic Morrow, que estava tentando salvar duas crianças que estavam com eles durante as gravações do filme No Limite da Realidade, cujo episódio que ele participaria, ou participou do primeiro episódio. E as crianças acabam morrendo, e o Vic Morrow também parece que acaba sendo, eu acho que decapitado, uma coisa assim. Então é a Barbara Peters que dirige esse filme, que dirigiu o outro filme, e no Criaturas das Profundezas ele também trabalha. Infelizmente teve esse fim a partir de alguns acidentes. Sempre Hollywood é assim, né? Depois de algumas catástrofes, eles começam a rever, né, a questão da segurança no set de filmagem. Parece que as crianças, até o nome das crianças no filme No Limite da Realidade foi impedido de aparecer no filme, porque não podiam estar trabalhando naquele horário, uma coisa assim. Mas que rolou uma indenizaçãozinha por fora ali, né? Acho que parece que alguns anos depois, não lembro se foi em 87, 5 anos, né? 5 anos depois, saiu o resultado lá do julgamento e todos foram inocentados. Mas, então, os filmes piratas às vezes trazem pra gente esse tipo de conteúdo, né, de material que a gente não encontra aí em qualquer lugar, né? Então, por isso a gente precisa sempre observar quando existe uma fita alternativa, e às vezes tem fita alternativa aí, depois a gente vai fazer algumas resenhas mostrando que a fita oficial, essa pessoa fala, mas eu já tenho oficial, tenho a selada, por que eu vou querer alternativa? Às vezes a alternativa tem algumas coisas que você não sabe. Às vezes elas não tem cortes,
alguns casos não há cortes, algumas cenas, por exemplo, que você vai acabar se chocando. Por exemplo, o filme A Ilha dos Homens Peixes, que eu estava vendo agora, ela é diferente da que saiu oficial. Ela é bem diferente, A Ilha dos Homens Peixes. Ela tem uns 13 minutos a mais do que a oficial que saiu aqui no Brasil. Então, para o bom colecionador aí que gosta e gosta de também reunir informações, né? Esse filme aqui, por exemplo, é de 72, 1972, né? Então, para o bom colecionador aí que gosta de, além de apreciar um bom filme, que queira ter mais informação, é bom se ater a esses detalhes que são importantes, que também enobrece a nossa coleção. Eu fico por aqui. O que tinha para falar sobre Videoclube do Brasil é isso. Para mim é referência em termos de alternativa. Eles começaram. Um dos filhos dos donos, né, que acabou compartilhando esse material, né? Um dos filhos dos donos, né, eram 3 sócios, que alugaram essa famosa casa em São Paulo para criar a Videoclube do Brasil. E aqui no próprio anúncio deles tem os lugares onde eles estão, os estados onde eles estão trabalhando já, né? Aqui. Então vale a pena a gente preservar sempre a nossa cultura cinematográfica no Brasil, e se você compartilhar sempre esses vídeos, você também será um contribuinte na expansão do conhecimento e da informação. Um abraço a todos, até a próxima.